Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você avalia o seu trabalho na posição de líder e de gestor? Você já se perguntou sobre isso? Que bom! Então você está no caminho certo. Meu nome é Camila Galo, eu sou especialista em comunicação corporativa e hoje eu quero conversar com você sobre o seu papel na posição de gestor. Quando a gente assume a posição de gestor, muita gente pensa assim: agora eu tô tranquilo. Agora eu vou entrar na minha zona de conforto, graças a Deus, eu não vou mais precisar me incomodar. Doce engano. É aí que o trabalho efetivamente começa. Quando a gente assume a posição de líder, de gestor, a gente para de se preocupar apenas com a gente e começa a se preocupar com os outros. No fundo, o grande papel da liderança é cuidar das outras pessoas, cuidar das pessoas que compõem a sua equipe. Mas como é que você sabe se você está ou não está fazendo um bom trabalho? Eu vou te dar algumas dicas aqui de como é que você pode avaliar o seu trabalho, o seu desempenho na posição de líder e de gestor. O primeiro deles é que eu vou te contar uma novidade que talvez não seja novidade para você, mas é para muita gente. O principal fator que faz grandes talentos, colaboradores pedirem demissão não é salário, é o clima organizacional e a relação com o líder direto, o líder superior direto. Se essa relação é boa, se o clima dentro do trabalho é legal, essa pessoa muitas vezes, esse profissional, recusa ofertas de emprego, pagando inclusive mais. Por quê? Porque existe uma questão que é o salário emocional. Então, sabendo disso, você imagina o poder que a relação que você constrói com a sua equipe tem em reter talentos, tem em ter ali dentro da sua equipe pessoas aptas, habilitadas, capazes, boas, né, com alto desempenho, com uma alta entrega, uma alta performance, e você é o responsável por essas pessoas ficarem ou não dentro da empresa. Quando a gente pensa assim, bate um certo nervosismo, né? Afinal de contas, nós somos humanos, todos os líderes são pessoas, pessoas cometem erros, podem muitas vezes ali meter os pés pelas mãos. Mas calma, uma coisa é fato. Se a gente tem algumas skills ali, algumas habilidades, a gente consegue sim desempenhar um ótimo papel na liderança, construir uma excelente carreira neste papel e trazer conosco essa galera, esses profissionais que são o nosso Dream Team. Então a primeira coisa é essa: tenha ciência de que você, na posição de líder, na posição de gestor, é o principal responsável por reter esses talentos dentro da empresa. O salário emocional, como eu falei, ele varia muito, ele vai desde realmente o clima organizacional até a construção de credibilidade sua, né, na posição de gestor junto com a sua equipe. Então, como é que você avalia isso? Primeiro conselho que eu posso dar para vocês: você deve, obviamente, se me acompanha há mais tempo, sabe que eu sou defensora da gestão ágil, dos processos de rotina, de comunicação diárias com as equipes para fortalecer e organizar essas tarefas. Então, se você pratica essas rotinas, se você tem suas dailies, suas planning, suas reuniões de desempenho, de avaliação de desempenho, seus one-on-ones, ali as reuniões de feedback, você sabe que quanto mais você conversa com as pessoas, mais próximo você fica deles. Mais você conhece as pessoas e mais você consegue contribuir para esse desenvolvimento pessoal e profissional. Então, minha primeira sugestão é: afie, pratique a sua comunicação. Não adianta você ter ciência de que você precisa se comunicar, que a comunicação é importante, se você não pratica ela no dia a dia. Comunicação constante. A metodologia que eu aplico de construção de comunicação interna é baseada em 3 pilares: o entendimento da sua audiência, então com quem você está conversando, a definição de canais de comunicação oficiais, que você vai ver quais são os que essa sua audiência tem mais aderência, aceita melhor, e a frequência, periodicidade com que você fala. Quanto maior a frequência, maior o grau de intimidade que você tem com as pessoas. Faz um exemplo prático aqui. Você vai para uma academia, frequenta a academia, vai lá na academia todos os dias, naquele mesmo horário. Se você entra com um fonezinho no ouvido,
passa, não cumprimenta ninguém, vai lá, faz teu treino, né? Volta, vai para casa, fonezinho ligado, passa aquela mensagem do tipo, não fala comigo, né? Eu não vim aqui para falar com ninguém. Você pode frequentar essa academia por 10 anos, encontrar com as mesmas pessoas, seu grau de intimidade com as pessoas vai ser zero, né? Agora, se você chega, mesmo com fonezinho e coisa e tal, mas você tira, fala com as pessoas, cumprimenta a recepcionista, o recepcionista, bate um papo ali com o instrutor, troca uma ideia com uma pessoa que está ali do lado da esteira com você, ou revezando um aparelho, você já começa a quebrar algumas barreiras, quebra um gelo ali, entendeu? Já bate um papo. Quando você percebe, você já tem alguma coisa em comum ali com alguém, você já tem, sabe, uma afinidade. E aí quando você vê, quando você menos espera, você tem uma relação ali dentro, de colega, de academia, claro, mas você já criou um grau de confiabilidade, de credibilidade, de confiança com essas pessoas. Por que você acredita que ia ser diferente no ambiente de trabalho? Não é. As pessoas se relacionam exatamente do mesmo jeito em qualquer lugar, seja na academia, seja em casa, seja no ambiente de trabalho. Então, praticar essa comunicação, falar constantemente com as pessoas, abrir um canal de feedback ali para você ter uma escuta ativa, isso vai aproximando você dos membros da sua equipe. Vai criando aquele distanciamento do líder intocável, do líder que não é acessível, que tu tem que marcar na agenda para conversar com ele, né? Então você começa a se tornar mais humano, você começa a se tornar mais um igual, né? E no fim das contas, isso me puxa para o segundo tópico que eu vou levar para você. Que o primeiro é você praticar essa comunicação. Quanto mais você pratica, mais íntimo você fica das pessoas, mais você vai conhecendo as pessoas que estão na sua equipe. E que me leva para um segundo tópico, que é o quê? Você precisa baixar o teu ego, controlar o teu ego. O líder com o ego inflado, ele gera esse distanciamento, ele causa um distanciamento que às vezes é desnecessário. Você não perde credibilidade, você não perde respeito porque você é acessível. Você não perde moral no seu cargo de chefia porque você é acessível. Então, quando tem muitos líderes aí que eu encontro pelo meu caminho, que eu vejo, que se colocam num pedestal, né, inflam o ego. Eu sou importante, eu sou o chefe, eu sou o líder. Para falar comigo tem que passar pela secretária, para falar comigo tem que marcar um agendamento. A pessoa não pode me pegar ali aleatoriamente, conversar comigo. Eu não sou assim. Sou importante, sou especial, né? E aí você tem na sua equipe, às vezes, uma pessoa com um perfil super tímido, que tá ali, às vezes, com um puta problemão, querendo resolver, ele não vai chegar em você. Porque essa tua postura distancia você das outras pessoas. E aí você tem um colaborador ali que não está entregando os números, que está abaixo da meta, está com rendimento baixo, porque ele não consegue confiar em você, ele não consegue chegar em você. E você, na posição de líder, é mentor, é professor, entendeu? É o orientador, é o coach das pessoas. Você está ali para ensinar as pessoas a fazerem do jeito certo, a corrigir erros, a impulsionar carreiras, a fazer um network, entendeu? A oferecer ferramentas. Se você é distante, se você é assim, com esse ego tão inflamado, como é que esse cara vai chegar em você? Às vezes esse cara está com um problema particular, ele precisava conversar com você, às vezes o cara é super bom, estava entregando os números, de repente o desempenho dele começa a baixar, mas ele não fala com você porque ele não se sente confortável, ele não se sente à vontade para falar com você. Então, fura, esvazia esse ego, tá? Baixa esse ego. O ego não vai te levar a lugar nenhum, só o distanciamento. E o distanciamento não vai fazer você ter uma carreira, ter um futuro na posição de gestor. Porque quem te leva para frente na posição de gestor não é só você com a sua rede de networks, com as suas ferramentas de negociação. É o resultado da sua equipe. E a sua equipe só consegue entregar o resultado que você precisa se você está ali disponível. Então tem gente ali que precisa ser corrigido, tem conflitos que precisam ser resolvidos, tem orientações que precisam ser dadas. E se você está se colocando muito importante, muito distante, criando 1000 barreiras ali entre você e a sua equipe, vai ser muito difícil a sua equipe chegar nesse resultado. Então, comunicação, ego controlado, são duas coisas que andam juntos.
Quanto mais você se abre, mais você se relaciona ali com as pessoas, mais você permite que as pessoas te acessem. E aí eu não estou falando para você ser permissivo. As pessoas te interrompem, né? Que as pessoas quebram a tua rotina de trabalho, que as pessoas fazem o que querem. Não é isso. Você tem que sempre, claro, impor o seu ritmo de liderança. Afinal de contas, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu falo. O líder é um maestro. Você tem sua orquestra, né, seus músicos, que eles tocam muito bem. Cada um ali é muito expert no seu instrumento. Mas se cada um tocar o seu instrumento sem uma batuta ali, sem um maestro, vai ficar difícil. Vai dar descompasso, vai ter conflito, vai ter desordem. Então a gente precisa sempre ser o maestro, lembra sempre disso. Só que o maestro não precisa estar chegando lá, conduz e vai embora. Existem essas possibilidades, existe uma maneira de você conduzir de uma forma muito mais amigável, né? Então, comunicação e ego estão muito ligados, tá, gente? Pratique a comunicação, você vai ver que você não precisa inflar o seu ego para você impor respeito. Você não precisa inflar seu ego para você criar essa confiança, entendeu? Criar esse sentimento de confiança. Uma outra coisa que vai fazer você ser bem avaliado como gestor é organização e planejamento. Você quer ver coisa ruim? É a gente estar numa equipe com um projeto especial, ou seja, no seu trabalho de todos os dias, e o chefe te trazer uma coisa de última hora, com um prazo apertado para resolver. Você já com as tuas tarefas, já com as tuas demandas, já com a tua agenda cheia de coisa lá, o teu gerenciador cheio de card com o teu nome, e o cara me traz uma coisa e fala assim, isso aqui é urgente. É broxante. Acaba com a vontade do cara de trabalhar. Então isso é o quê? Sinônimo de desorganização, sinônimo de falta de planejamento. Pode acontecer, pode acontecer, pode, mas tem que ser exceção, não a regra. Eu conheço gestores que vão assumindo para mostrar serviço, para mostrar que são bons, para mostrar que a equipe rende, que a equipe faz e acontece, e botam sempre a estaca ali, né, na equipe. Então, não faça isso. Não seja desorganizado, sabe? Seja um cara previsível, seja um cara com planejamento, seja um cara que tenha tudo na ponta do lápis. Isso vai ser bom para você coordenar a tua agenda, coordenar a agenda das pessoas da sua equipe. Você vai saber quem está fazendo, quando que tem que entregar, do que precisa, o que está faltando, se está dentro do prazo, se não está, se está acontecendo algum problema, se o cara está sobrecarregado, se o cara está com tempo sobrando. Você vai conseguir fazer uma boa gestão de desempenho com esses dados, com esses números, porque gestor é, antes de mais nada, um analista de dados. Ele olha dados, ele olha o desempenho, ele olha tempo, ele olha entrega, ele olha a qualidade de entrega, ele mensura o resultado. Olha tudo isso com detalhes, tem que estar registrado, tem que estar num lugar acessível para você e para outras pessoas poderem olhar esses números. Você não pega o cara desprevenido. Você consegue que o cara se organize melhor, que o teu colaborador se planeje melhor para a semana, para o mês, para as entregas. Todo mundo tem vida pessoal, todo mundo tem outras coisas para resolver. E quando chegam coisas de emergência, assim, de urgência, isso acaba às vezes comprometendo um encontro com a família, com filhos, entendeu? Com amigos, uma data importante. Então, assim, não corra esse risco. Não corra esse risco de demonstrar desorganização e falta de planejamento. Isso joga a tua moral de gestor, de líder lá para baixo. Seja um cara planejado, organizado, com controle. Todo mundo gosta de controle. Todo mundo. Quando eu digo controle, não é monitorar, igual aqui um papagaio de pirata que fica no ombro das pessoas, corrigindo o ponto e a vírgula, a letra maiúscula, o espaçamento. Não é isso. Isso aí é microgerenciamento, isso é preciosismo, isso às vezes joga contra a produtividade. Mas quando eu digo de controle, é você ter a resposta na ponta da língua. É um dia te questionarem sobre alguma coisa e você saber a resposta. E isso te ajuda no gerenciamento da sua equipe. Quando você chega para uma reunião de one-on-one, uma reunião de avaliação de desempenho, ali uma reunião de feedback, você puxa os dados daquele colaborador. Você puxa informações que são coerentes com aquela reunião que você marcou com ele. Por que está dando certo? Por que está dando errado?
Você consegue praticar os 3 Cs das reuniões de feedback? O C de começar, o C de continuar, o C de cessar. Que você vai saber o que ele está fazendo bem para ele continuar fazendo. Você vai saber o que ele precisa começar a fazer para melhorar. E você vai saber o que ele está fazendo de errado, que você tem que pedir para ele parar de fazer. Sem isso, a reunião é baseada no achismo. Eu acho que você deveria fazer tal coisa. Eu acho que me disseram que. E não é isso. A reunião de feedback é baseada em dados. Dados. A pessoa que recebe um feedback, ela precisa entender que você está olhando ela com um olhar profissional, não com um olhar de crítica. E lembra também, gestor, feedback é dos 2 lados, tá? Assim como você passa o feedback para o seu colaborador, ele também vai passar sobre você. E você tem que estar praticando a sua escuta ativa. Tá disposto a ouvir o que as pessoas têm para falar sobre você. Esvazia teu ego, hein? Esvazia teu ego e vai para uma reunião de feedback disposto a ouvir. É difícil, é difícil. Às vezes dói, dói. Mas você não está na posição de gestor à toa. Você foi colocado lá porque você tem capacidade de gerir pessoas. Você tem capacidade de conduzir reuniões. Você tem capacidade de abordar assuntos complicados. E você tem capacidade de potencializar as pessoas que estão na sua equipe. Então, às vezes, por mais que doa a gente ouvir alguma crítica, pensa que é pro seu bem. Aquele cara que não te critica em nada, muitas vezes ele tá, ó, pra ti, ó, pouco se lixando. E se tu tem um colaborador que te traz um feedback às vezes doído, esse cara se preocupa com você. Então nunca menospreze o crítico, tá? O crítico muitas vezes é o único que tá querendo te ajudar. O puxa-saco não tá te levando para lugar nenhum. Então avalie isso, gestor. A gente tem que ser autocrítico, tá? Baixa a tua bola, teu ego não pode estar inflado. Melhora a tua comunicação, pratica realmente uma comunicação ali assertiva. Esteja disposto a ouvir as pessoas e seja organizado. Planejamento e organização mudam completamente o resultado de uma equipe. E uma coisa que eu não preciso dizer, mas eu preciso dizer: reconhecimento e celebração. Quantos e quantos líderes eu vejo por aí que, quando tudo dá certo, parabéns para mim. Quando tudo dá errado, mete a culpa na equipe. Caramba, é o ego falando de novo mais alto. Reconhecimento e celebração é coletividade, é time. A gente às vezes reconhece um sucesso ali, um destaque, né? Uma pessoa que se destacou, mas é para todo mundo. O resultado veio para todo mundo. Então a gente tem que reconhecer aqueles que estão se destacando, que estão quebrando pedras ali, que estão derrubando muros, né? Que estão construindo pontes, que estão trazendo inovação, que estão se superando. A gente tem que valorizar, a gente tem que dar parabéns para essas pessoas. E a gente tem que celebrar as conquistas. Eu tenho uma gana quando eu escuto as pessoas falarem assim: caraca, a gente bateu a meta e o máximo que a gente recebeu foi não fez mais que a tua obrigação. Que frustrante que é isso, cara. Que frustrante. A meta tá ali para ser batida. Fato. A gente sabe disso. A meta tá ali porque a empresa precisa daquele número. Mas como é bom alcançar aquele número. A gente passa 30 dias para fechar aquele número e a gente viveu perrengues e problemas e dificuldades para chegar naquele número. Por que não celebrar? Tá, eu tô sendo pago para atingir esse número. Ok, cara, mas a gente conseguiu. Parabéns para nós, né? A gente podia não ter conseguido, cara, podia ter sido frustrante. E frustrante também é escutar um não fez mais que a sua obrigação. Mês que vem é 110, mês que vem é 130%. Cara, não é assim que se motiva, não é assim que a gente cria um ambiente legal. Né? Quer ver que loucura? Que é quando a gente chega num lugar e o cara dá uma meta que é visivelmente impossível de ser alcançada. O cara já larga o mês sabendo do fracasso. Sabe, joga por terra tudo aquilo que se constrói sobre engajamento, sobre clima organizacional, sobre desenvolvimento de pessoas, sabe, sobre comunicação assertiva. Poxa, vamos passar, meta é para ser atingida, número tem que ser atingido. Então vamos celebrar se a gente atingiu. Se a gente passou, meu Deus, vamos comemorar mesmo. Sabe? E tem muito líder que acha que esse tipo de comemoração, esse tipo de reconhecimento, vai deixar o cara mal acostumado. Quem é que fica mal acostumado de receber elogio?
Todo mundo gosta, todo mundo quer, todo mundo precisa receber elogio. Precisa. A gente precisa se sentir capaz, sabe? Quando a gente ganha um parabéns, quando a gente ganha um é isso aí, galera. Cara, você fala assim, eu tô no caminho certo, eu tô conseguindo, sabe? Pô, essa empresa aqui me valoriza, que lugar legal para trabalhar. E se o número foi bom, pô, não te custa nada na posição de líder levar a galera para comer uma pizza. Não custa nada sair ali numa sexta-feira e ir ali no barzinho perto e tomar uma cerveja pra gente comemorar. Então, não custa nada tu imprimir um certificado na impressora da empresa ali, sabe? Pedir pro marketing ali fazer um template legal para você reconhecer a tua equipe. Não custa nada isso, gente. Isso é muito pouco frente ao quanto que isso gera de conexão, de engajamento, de verdade quando você coloca isso ali. Então, a gente precisa pensar que afiar a nossa comunicação, manter uma comunicação ativa, controlar esse nosso ego, deixar esse nosso ego sob controle, né? Criar essa conexão verdadeira através do convívio, através da fala, através do alinhamento cultural, através do alinhamento estratégico, né? É trazer essa dinâmica do reconhecimento, trazer essa dinâmica da organização. Isso faz com que você seja reconhecido como um bom líder. Eu falei da cultura e isso é um ponto muito importante também de trazer. Porque um líder, antes de mais nada, ele é o representante da cultura organizacional para a sua equipe. Se você está na sua posição de líder e talvez você esteja com seu ego inflado, uma comunicação falha, desorganizado e não reconhecendo as pessoas, provavelmente você não está alinhado à cultura da sua empresa. Se a cultura da sua empresa for essa, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que estou surpresa, né? Mas geralmente as culturas de empresa, elas são os valores que a empresa prega, né? Porque uma empresa nada mais é do que uma pessoa, só que jurídica. Então esses valores, a missão, a visão e os valores que essa empresa tem, elas devem ter conexão com pessoas reais. Porque é só assim que a gente se conecta, pessoa com pessoa. A gente não se conecta com um robô, né? Com um CNPJ. A gente se conecta com o que essa empresa representa em termos pessoais, em termos de pessoa. Então, esses valores que a empresa tem, dentro da sua missão, da visão e dos valores, é a base da cultura da empresa. Então, se você na posição de líder não está sabendo disso, não conhece isso, vá saber. Porque você precisa saber. Você precisa ser o porta-voz da cultura. Você é o responsável por tangibilizar essa cultura no dia a dia dos seus colaboradores. E não é só sobre endomarketing que eu estou falando, não é só sobre trazer coisas de benefícios, de ações comemorativas, de datas especiais, não é isso. É também a comunicação interna, a comunicação estratégica, de números, de dados, para que caminho que a empresa está indo, onde que a empresa quer chegar, se teve fusão, se teve compra, se teve direcionamento, se nós estamos bem. A gente sabe os nossos números, nossos pessoais, da nossa equipe, mas e a empresa como um todo está bem? Vai ter PPR? Vai ter participação de lucro no final do ano? Não vai ter? Será que a gente ganha alguma coisa? Será que a empresa está disputando algum prêmio, alguma certificação, algum selo? Será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai ser GPTW esse ano? Será que não vai ser? Tudo isso é alinhamento estratégico. Tudo isso faz com que o teu colaborador se sinta parte integrante de um todo. Quanto mais você amplia a visão da sua equipe, mais você amplia a visão do seu colaborador, mais esse cara pode contribuir. E quanto mais ele contribui, mais você tem certeza que você é um bom gestor. Porque quando você está carregando um piano sozinho, você não tem uma equipe. Você tem funcionários te entregando o mínimo que você pede. Agora, quando você tem um time, você tem proatividade, você tem inovação, você tem pensamento fora da caixa, como as pessoas falam, né? O cara tá aqui te trazendo novidade, tu tem resolução de problemas, tu tem afinidade, tu tem clima organizacional positivo, tu tem alinhamento cultural, tu tem melhor gestão de tempo, tu tem equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Então, assim, ser um bom gestor não é só correr atrás da meta, não é só correr atrás do número. Ser um bom gestor é gerir pessoas, é cuidar de pessoas, é entender que essas pessoas são seres humanos, orgânicos, influenciáveis, que muito do que acontece no dia a dia da vida deles
pode influenciar o desempenho do trabalho e você tem que estar ciente disso. E você tem que estar preparado para ajudar no que quer que for que esteja dentro do seu alcance, claro. Mas você precisa estar disponível. Líder distante não leva a equipe para o sucesso. Líder com ego inflado não leva a equipe para o sucesso. E você, para ter uma carreira e ser considerado um bom gestor, você precisa ter uma equipe e não um bando de funcionários. Você precisa ter um bando, uma galera, aqueles parças, aqueles caras que só de se olhar para eles, eles já sabem o que você tem para dizer. Isso é afinidade, isso é conectividade, isso é respeito. Você não precisa ser tóxico, agressivo, sabe, bruto para ganhar respeito. Não é assim que se ganha respeito. Às vezes o seu perfil é explosivo, mas cara, as pessoas têm que saber como você é. Você tem que compensar isso de outra forma e mostrar que às vezes a sua explosão tem um motivo e que isso não é pessoal e que as pessoas vão ali pegar junto com você. Eu sempre me lembro do Bernardinho, técnico da nossa seleção de vôlei. Quer um cara mais explosivo que ele? E quer um cara com mais resultado que ele? Porque esse cara, as pessoas estão por ele, gente. Ele compensa a explosão dele de 1.500 maneiras diferentes. Então não justifique o seu comportamento tóxico com o seu ego. Ah, eu sou assim. As pessoas têm que entender que eu sou assim. O meu jeito de liderar é assim. Se esse teu jeito explosivo tá te levando para o insucesso, tem alguma coisa errada. Segue o Bernardinho no Instagram, que ele fala muito sobre liderança, sobre gestão. Ele participa de 1000 programas, eu sigo ele em vários lugares. Sempre que eu vejo alguma entrevista dele, alguma coisa dele falando, eu paro para escutar. E é o cara mais explosivo que eu conheço na vida. Quantas cenas a gente já viu dele mordendo camisa, mordendo a mão, estressado. Só que assim, ó, aquilo ali pra ele é adrenalina do momento. Ele para, olha, junta o time e dá uma situação ali, uma resolução para um problema. E a galera confia nele. Isso não afasta ele das pessoas. Então, gente, comunicação constante, ego controlado, organização e planejamento, reconhecimento e celebração e alinhamento cultural e estratégico são chaves para que você saber se você está sendo um bom líder ou não. Autoavaliação acima de tudo. Peça feedback para a sua equipe, peça feedback para os seus superiores. Nós nunca somos os donos da verdade. Nós não conseguimos ter certeza e prever tudo o que acontece na nossa vida, no nosso futuro. E muitas vezes a gente está tomando um caminho errado por achar que a gente tem que tomar decisões sozinhos. A gente está na posição do maestro. A gente não é aquela banda de um homem só. Deixa as pessoas tocarem, confia no potencial deles, conduz, dá teu ritmo, mas escuta o feedback. Feedback não é só para ser dado, é também para ser recebido. Eu quero deixar aqui o meu convite para que vocês possam continuar me acompanhando. Toda semana tem vídeo novo aqui no YouTube sobre liderança, sobre gestão, sobre como usar a comunicação a seu favor. Me segue nas minhas redes sociais, no Instagram, @CamilaGalloOficial. Tem muito conteúdo ali todos os dias. No podcast O Poder da Comunicação com Camila Gallo no Spotify. Eu coloco os áudios ali também das lives. Participa, estude, avance, melhore. Ninguém sabe tudo, ninguém nasceu pronto. A gente na posição de líder enfrenta um monte de dificuldade e às vezes sozinho é difícil resolver. Conte com a sua equipe, crie conexões verdadeiras com essas pessoas que você vai ver o resultado aparecer. Então, antes de eu encerrar aqui, clica no sininho das notificações para você sempre receber os vídeos que a gente coloca aqui no YouTube toda semana, um vídeo novo, todos os dias, uma live e um podcast no Instagram e no Spotify. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.